Bom dia a todos, presidente. Acho que a única unanimidade que temos aqui hoje é que reconhecer o trabalho do senador Marcelo Castro como relator, toda a sua equipe, o esforço em realizar audiências públicas e tentar buscar o máximo de consenso possível. Ocorre que é exatamente nas discordâncias, que não são poucas em alguns pontos do relatório, é que mora o perigo e é que mora o risco, senador Marcelo Castro, de nós termos eleições muito menos transparentes e com a possibilidade de muitas perseguições conforme algum alvo pré-determinado pelas autoridades da Justiça Eleitoral. Vou falar rapidamente alguns pontos e focar em dois aqui depois no final. Com relação à quarentena, eu quero só complementar o que disse aqui o senador Alessandro Vieira, que é muito mais grave até do que ele colocou, porque um militar que, pelo texto agora, 2 anos antes, não é que tem que ficar suspenso do serviço. Ele tem que abrir mão do cargo dele, não é por 2 anos, não, é para sempre. Ele vai abrir mão da profissão dele, o concurso público que ele fez, para se candidatar, em não se reelegendo, ele vai ter que fazer alguma outra coisa da vida dele. Obviamente, isso é uma injustiça que está sendo cometida no texto. Um outro ponto específico é com relação à inelegibilidade. Eu queria só pedir, se o pessoal puder fazer silêncio, só para não cortar o raciocínio aqui, por favor, gente. Os senadores que estão falando, eles estão expressando aquilo que pensam a respeito de uma matéria muito complexa. Então, eu pediria ao plenário que pudesse ficar em silêncio para que cada um pudesse analisar de forma clara o que os senadores estão discutindo agora. Senador Flávio Bolsonaro, com a palavra. Obrigado, presidente. Com relação à inelegibilidade, no meu ponto de vista, ela tem que começar a contar, senador Marcelo, a partir do momento que, na prática, a pessoa começa a cumprir uma pena, ainda que não seja transitada em julgado. Então, se a pessoa foi condenada em primeira instância à inelegibilidade, a partir daquele momento ela já não pode mais se candidatar a nada. O processo se arrasta 5 anos, 6 anos, 10 anos, até transitar em julgado. Para começar a contar a partir do 1º de janeiro do ano seguinte, vai ter situações de que a pessoa vai ficar 12, 15, 20 anos inelegível. Eu acho que esse não é o espírito da lei. Então é importante que o texto contemple que, na prática, a inelegibilidade comece a contar a partir do momento que a pessoa começou a cumprir essa pena, ainda que não seja transitada em julgado. Um outro ponto que é muito sensível e que há destaque para ser votado, mas que fere de morte esse projeto, o presidente Otto Alencar, é com relação ao título aqui de crimes na campanha eleitoral na parte de divulgação de fatos inverídicos, mais conhecidas como fake news. Se a gente pegar o artigo 838 e alguém incorrer em todos os aumentos de pena aqui previstos, eu vou citar um exemplo que isso é possível, a pena pode chegar a 16 anos e 8 meses de prisão. A pena pode chegar a 16 anos e 8 meses de prisão. Olha a atrocidade que a gente está discutindo aqui nesse projeto de lei. Vou dar um exemplo. Se eu gravo um vídeo se eu faço um vídeo, senador Jacques Wagner, com inteligência artificial, como o governo acabou de fazer, denunciando que no governo Lula, durante a votação numa aldeia indígena, houve a obrigatoriedade do cacique lá com relação aos indígenas daquela tribo de votar em determinado candidato, portanto, cometendo um crime eleitoral, e impulsiono esse vídeo no YouTube, eu estou incorrendo em todas os aumentos de pena aqui nesse artigo 838, podendo chegar a essa pena de 16 anos e 8 meses de prisão, e eu fazendo a coisa que eu acho que é verdade, e lá na frente, um magistrado, ou o próprio TSE no final da linha, entendendo que isso foi uma fake news. 16 anos e 8 meses. E o que está escrito aqui, que eu tô colocando. E por último, eu quero aqui aproveitar o meu tempo final para, nesse momento, falar sobre a questão do voto impresso. Eu quero pedir muita atenção de todo mundo, inclusive do relator, que eu vou tentar ser bastante objetivo para falar o seguinte, é que o problema não é a urna, é o homem. O problema não é a urna, é o homem. E essa teimosia, essa resistência surreal
de fazer algo que hoje, com a nossa tecnologia, é muito simples, só aumenta a desconfiança. Então, quem diz que defende a democracia, quem sustenta que 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe, por exemplo, se as eleições de 2022 tivessem ocorrido já com voto impresso, como esse Congresso aprovou, nada disso tinha acontecido. Para que continuar alimentando essa desconfiança? Isso não vai acabar pela força. Ó, quem falar mal da urna, cadeia. Não pode ser pelo medo. Tem uma parcela considerável da população que desconfia. Mais uma vez, não da urna, mas de quem programa a urna, senador Marcelo Castro. E hoje tem tecnologias que são muito mais baratas. Tem leitor digital do dedo, da íris, até de veia tem hoje, para você garantir que aquela pessoa que está votando é aquela mesmo que está votando, e ninguém está votando no lugar dela. Só que o problema é a programação. Eu vou dar um exemplo simples aqui, tá? Eu sou advogado, mas eu fiz escola técnica de eletrônica, então eu sou um técnico em eletrônica. E eu lembro que quando eu estudava na escola técnica Resende Ramel, lá em Lins dos Vasconcelos, no Rio de Janeiro, a gente ainda aprendia como é que consertava a televisão, né? Aquela televisão grandona, aquela caixa de tubo. Você buscava onde estava o defeito. Hoje em dia você troca a televisão. Mas tem uma coisa chamada circuito integrado. É uma pecinha preta assim, com as perninhas, parece uma aranha, que é basicamente o seguinte: tem entradas e tem saída nesse circuito integrado. Então aqui, senador Amin, entra 0 e entra 1. Ok, entra 0 e entra 0, é binário. Entra 0 e entra 0, sai 0. Entra 1, sai 1. Entra 0 e entra 1. Sai o que eu quiser, o que eu escolher. Vou dar um exemplo aqui, ó. O microfone que eu estou usando é uma espécie de programação. Eu apertei o botão aqui, é o 1, ligou o microfone. Vou apertar de novo. Saiu 1 de novo nesse sistema aqui. E o que é o código-fonte? Nada mais é do que uma sequência de números ou de letras ou de códigos, mas em milhões de linhas que programam essa urna eletrônica. E quem me garante que quem faz essa programação não pode pegar 3 letrinhas, 3 números ou uma linha dessas milhões e programar para quando encerrar o processo eleitoral, o mesário vai lá, aperta um botãozinho na máquina, está encerrado o processo eleitoral. Quem me garante que não pode pegar 10% dos votos do Esperidião Amin e passar para o Jorge Seif para Senado do Rio de Janeiro, lá em Santa Catarina? Eu acho que aconteceu, não acho. Não acho. Sinceramente, não acho. Mas pode acontecer? Então eu faço até uma pergunta aqui para todo mundo. É impossível acontecer isso? É impossível acontecer isso? Se você pensou aí no silêncio da sua consciência, olha, é muito difícil que aconteça, eu não acredito que aconteça. Vossa Excelência perguntar quem ganhou, ninguém vai dizer que aconteceu. Quem perdeu, você me diz que aconteceu. Eu vou chegar lá. Aí depende do interlocutor. Senador Otto, o que Vossa Excelência está falando está errado, sabe por quê? Quando o Bolsonaro ganhou, houve investigação, eu vou chegar lá. Toda regra tem exceção, né? Quando o Bolsonaro ganhou, houve investigação, eu vou chegar lá. Toda regra tem exceção. Então, é óbvio que é possível que isso aconteça. Agora, e sinto informar que quem pensou desse jeito igual a mim, eu acho que todo mundo aqui pensou que não é impossível, tá? Você, para Alexandre de Moraes, você é um golpista. Pode pegar 17 anos de cadeia. Mas aí, e se houver essa manipulação pelo ser humano que inseriu essa programação na urna, senador Otto? Aí, tá bom, Flávio. Então prova o que você está dizendo. Olha, eu não sei como provar, mas eu sei como evitar que alguém que faça isso não consiga atingir o seu objetivo no final. Porque pelo que está sendo proposto aqui, essa coisa simples que está sendo proposta aqui, quando o eleitor vota, tem uma caixinha de acrílico pequenininha do lado assim, que ele não tem acesso ao voto, ele confere se o papel está igual ao que ele digitou, aperta, confirma de novo, cai numa urna lacrada e acabou. Você pode fazer uma auditagem disso. Foi o que aconteceu na Venezuela. Hoje o mundo todo sabe que houve fraude naquela eleição por causa desse sistema, meu Deus do céu. Porque a resistência de fazer isso.
E aí falam, mas nunca houve fraude no sistema eleitoral. Eu vou falar assim, olha, é verdade, nunca houve fraude comprovada, até porque nunca se investigou. Nunca se investigou. Ou melhor, já se investigou quando o presidente Bolsonaro venceu as eleições de 2018. Quando o Bolsonaro vence as eleições de 2018, a ministra presidente do TSE, Rosa Weber, instaura de ofício um inquérito para investigar uma possível invasão hacker ao sistema do TSE. E esse processo está aberto até hoje. E quando o presidente Bolsonaro peticiona ao TSE em 2022, apresentando alguns indícios e pedindo que houvesse investigação, simplesmente não há investigação, senador Marcelo Castro, como Alexandre de Moraes multa o partido em 22 milhões de reais. E ele é tão sádico que ainda bota o número 22 em alusão ao número do partido PL 22. E uma coisa simples como essa aqui, você pode evitar esse tipo de fraude, se é que ela acontece, mas você pode evitar. Então, presidente, para concluir, eu queria pedir mais uma vez aqui a aprovação dessa emenda para aumentar essa segurança na urna eletrônica, porque enquanto a gente não evoluir nessa pauta, continuaremos tendo eleições sempre sob o manto da desconfiança. Então, quem defende a democracia de verdade deveria votar a favor de uma simples emenda como essa, presidente. Eu agradeço a Vossa Excelência aí e discuto os demais temas.